Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E é um assunto muito importante, né? Você deve ter ficado sabendo do que aconteceu com o padre José Eduardo, né? Um padre aqui, né, de São Paulo, na região ali de Osasco. É um padre conservador, um padre sério, né, que fala algumas verdades na internet. Ficou conhecido aí na internet, tem muitos seguidores e foi alvo de uma investigação, né, da Polícia Federal. Nós sabemos por quem, nós sabemos que teve essa operação aí para investigar as pessoas que estavam envolvidas, assim, segundo as denúncias, segundo as investigações deles, pessoas envolvidas com um suposto golpe, né, no Brasil, tá? Algo muito sério, né? Uma acusação muito séria, tá? Que nós sabemos o que está por trás de tudo isso, nós sabemos as ideologias, né? Até tem que tomar cuidado ao falar nas redes sociais, que as redes sociais estão sendo cada vez mais vigiadas, né? Cada vez mais tendo aí a inteligência artificial para ver palavras, imagens, né? Tudo que é dito nas redes sociais já está sendo vigiado, né? Quase estamos semelhantes já ao que acontece na China. Na China já é pior, mas conforme o andar da carruagem, talvez um dia a gente vai chegar aos moldes da China, né? De não poder falar absolutamente nada, né? Dar a sua opinião. Hoje, dar a sua opinião é algo perigoso, né? Principalmente nas redes sociais, principalmente se você for conhecido, né? Vivemos num país de esquerda, né? Um país onde a esquerda domina, e se dá uma opinião contrária. Hoje nós vivemos num país que eles querem voltar ao que era antes, né? Voltar ao que era antes. Lá antigamente tinha somente uma opinião. A mídia dá só aquela opinião, não é? Ninguém se manifestava. Hoje, por causa da internet, muitos se manifestam e veem algumas verdades, algumas coisas. A mídia, né? Os jornais, hoje já não cola mais muitas reportagens, né? Hoje nós sabemos que existe muita manipulação, muita ideologia no meio da mídia, meio midiático, né? E nós vemos aí a mídia tratando, né, o padre José Eduardo já como um criminoso, já falando, ele falou da Luísa Sonza, olha só, do clipe da Luísa Sonza, ele falou, ele é anti-aborto, né? Ele é anti-feminismo, sim, ele é, com certeza, e nós também, né? Contra todas essas porcarias que são divulgadas todos os dias na televisão, essas informações que bombardeiam a mente das pessoas todos os dias, né? Então, o padre José Eduardo é um padre sério, que fala muitas verdades, né? Só que por ser conservador, por ser tradicional, não que esteja apoiando o político. Eu não apoio político algum. Tá? Pode vir eleição, né? Eu já me toquei do sistema, um sistema muito bem feito, né? Que nós vivemos aqui no Brasil. Nós temos que confiar inteiramente em Deus, né? Somente em Deus. Não é político nenhum, não existe o salvador da pátria, tá? Não se iludam, não existe o salvador da pátria. Temos que rezar para Deus. Cristo poderá nos ajudar a sobreviver neste mundo cruel, nesse mundo onde as pessoas mentem o tempo todo. Vivemos num país onde existe 2 pesos e 2 medidas. Vamos falar um exemplo aí. O padre Lancelotti. Quantas denúncias? Se fosse um padre conservador que recebesse as mesmas denúncias que recebeu o padre Lancelotti, com certeza este padre, se fosse o próprio padre José Eduardo, se fosse o padre Paulo Ricardo, se fosse qualquer outro conservador tradicional, já teria sido afastado, já teria saído
já teria sido até mesmo expulso ou estaria afastado para a investigação. Mas como é um padre que é da ideologia deles, da mesma ideologia política deles, que usam, né, estão junto com muitos clérigos, o governo, né, a campanha da fraternidade é uma festa deles, né, inventada por eles para promover política, né, promover a política deles, como sempre foi, né. A política de esquerda dentro da Igreja Católica Brasileira há muitos anos, muitas décadas. E quando algum padre prega a verdade, por exemplo, agora vamos entrar na quaresma. A quaresma é oração, é penitência, jejum, e vem um monte de coisa para te bombardear, coisas que não fazem parte da quaresma, como a campanha da fraternidade, tudo social, tudo é política, a política, política, política. Temos que falar de Deus, falar do espiritual, cuidar do espiritual, denunciar. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristãos, têm que denunciar os erros, denunciar o pecado, denunciar tudo de errado. Hoje vivemos num mundo que não acredita mais no pecado, que tudo é bom, tudo pode, desde que você seja da minha turma. Existem dois pesos e duas medidas. Não é o que faz, é quem é que faz. Tá? Se fosse o padre Lancelotti que tivesse sido investigado aí pela Polícia Federal, com certeza a mídia estava toda em cima lá do carequinha lá. Falando, por quê? Ele é um homem de bem, é um homem, o presidente do Brasil ia falar, por que é isso? Esse cara é um homem de Deus, meu amigo. Mas como é Padre José Eduardo, ou se for outro padre, Padre Paulo Ricardo, ou qualquer outro padre, e vai aparecer denúncias aí para outros padres conservadores, tá? Se prepare. Eu não vou nem dizer nomes aqui dos padres que eu conheço, que eu sei que podem vir aí aparecer em denúncias. Nem vou falar nomes, né? Mas tem muitos padres bons, padres que se envolveram aí na época da política falando, colocando a sua opinião. Não que eles fizeram coisas erradas, não que eles fizeram nada, eles colocaram a sua opinião. Porque foi uma luta contra o comunismo, uma luta contra as ideologias, né? Só que, para a grande mídia, a grande mídia, a esquerda brasileira não perdoa, não tem dó nem piedade e vai caçar a todos, até o último, para se vingar, né? Voltaram ao poder com sangue nos olhos para destruir completamente a direita, né? Destruir aqueles que se dizem de direita, né? É claro que teve muitos erros, a direita ela errou muito, tá? Ela errou bastante. Eu não vou aqui passar pano para a direita, tá? A direita ela meteu os pés pelas mãos, subestimou a esquerda, porque a esquerda estava aqui no Brasil há décadas, desde os anos 60, ela se instalou de uma maneira como em todos os setores da sociedade, e a direita achando que iria poder destruir toda essa arquitetura, né? Destruir tudo isso em apenas 4 anos. Ilusão. Aí a própria direita brigou entre si, não se uniu e acabou dando no que deu. Tá? Você sabe muito bem o que aconteceu. Né? Muitas coisas que não eram verdade. Então, temos que pensar com os pés no chão a realidade dos fatos. Tá? A realidade dos fatos. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, não estou aqui para mentir, para inventar, mas a verdade é essa. 2 pesos e 2 medidas. Se fosse outra pessoa, se fosse alguém da esquerda, nem seria investigado. Mas como é alguém da direita, alguém que fala a verdade, não digo nem que o padre José Eduardo é um padre que fala a verdade, que é um padre que prega a doutrina católica, né? Não é política exatamente. Não vejo ele usando o altar como um palanque, não. Ele usa o altar para falar de Deus, falar a verdade. E ele é um padre
conhecido nas redes sociais, e ele fala sobre os acontecimentos, sobre as coisas que acontecem aí Brasil afora, que nós vemos aí as músicas e tudo, ele critica o feminismo, o comunismo, né? Então, é isso que o católico tem que denunciar, os pecados, né? Denunciar as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Essa é a missão do cristão, a missão do católico, né? Então, rezemos pelo Padre José Eduardo, rezemos pelo Brasil, né, que está tendo o período aí de perseguição contra aqueles que querem falar a verdade. Existiram muitos erros, tá, do lado da direita, sim. Eu não sou aqui político, tá? Eu quero falar sobre Deus, sobre o espiritual. Esse canal aqui é falar sobre o espiritual, não é política. Se espera que eu apoie político, eu não vou apoiar político algum, tá? Não importa se é de direita ou de esquerda, tá? Tá tudo aí, é um esquema muito bem arquitetado. Nós temos que pregar a verdade a verdade de Cristo, a verdade da fé, que existe o pecado, existe o mal, existe o demônio, existe tudo isso. E que está aí atuando no mundo. E temos que denunciar as obras infrutíferas das trevas, né, como diz a palavra de Deus. Então rezemos pelo Padre José Eduardo para que tudo acabe bem, né, que aprenderam o equipamento dele, os equipamentos, né, ele se explicou, fez uma nota, né, ele se explicou o que aconteceu, agradeceu as orações, né, agradeceu o carinho. Né? Rezemos por ele, rezemos pelo Padre José Eduardo e por todos aqueles padres que pregam a verdade, que muito em breve poderão aí ser aí surpreendidos por investigações como essa. Assim como muitos católicos já foram, né? Alguns pregadores, alguns influências católicos também já foram surpreendidos com a invasão aí da polícia, né? Inclusive o Padre José Eduardo falou que eles foram educados, não chegaram agredindo nem nada. Chegaram na educação, cumprindo ordens, né? Cumprindo ordens lá de cima. Então é isso, rezemos pelo Padre e rezemos pelo Brasil. Somente Deus, somente Nossa Senhora poderá ajudar o Brasil. Mais ninguém. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.